Nós estamos recebendo aqui o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, para conversar conosco a respeito deste cenário, dessa situação econômica que vive o nosso Estado. O secretário Rafael Fonteles já está aqui. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde a todos os telespectadores. Essa procura por bancos privados é um sinal de desespero em função da situação das contas, secretário? Olha, veja bem, a gente está extremamente confiante na aprovação e na assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, do que já foi aprovado na Assembleia Legislativa. Até porque o empréstimo de 600 milhões, que é sem aval da União, mas precisa ter autorização da STN, já foi aprovado pela União. Estou até aqui com um documento, né, da STN, que demonstra que, por parte do governo federal, não há nenhum óbice em relação ao empréstimo. Só está faltando... Secretaria do Tesouro Nacional. Só está faltando imprimir o contrato e assinar, que eu acredito que vai ocorrer na próxima semana. Até porque a Caixa Econômica é uma grande parceira do governo do Estado, não é? Ela que solicita à STN a oportunidade de fazer um empréstimo ao ente estatal, a comunicação é dessa forma. Nós já conseguimos, digamos assim, essa anuência, não é o aval, é uma anuência, porque primeiro se verifica os limites e condições. Já foi dada, então é aguardar a assinatura para a próxima semana, creio eu, como já vinha dizendo que isso deveria se configurar no mês de junho. O de 315 milhões, com aval da União, essa sim é uma prerrogativa da União conceder ou não aval. Isso está em discussão para todos os estados brasileiros. Apesar de nessa semana também ter andado, a STN mandou um ofício para nós, pedindo para atualizar algumas certidões, porque fechou o quadrimestre. Então até esse com aval da União também acho que vai sair. O que nós procuramos... 315 milhões é junto a qual banco? Também a Caixa. Caixa também. Então, o que nós procuramos, o Banco Bradesco e outros bancos também privados, estamos vendo quem tem interesse em fazer, é para um novo empréstimo, que a Emenda Constitucional 94 permitiu o ente federado pegar um empréstimo para quitar os precatórios. Haja vista que o Supremo decidiu que até 2020 eu tenho que fechar a fila. Ora, encerrar a fila de precatórios. Isso vai onerar muito o Tesouro. Então, se aprovou essa emenda constitucional para permitir que o Estado possa pegar um empréstimo, quita a fila de precatórios e paga o banco num prazo maior, para não, digamos assim, onerar demais o Tesouro Estadual no pagamento de precatório. Então, seria uma nova operação. Tá. Então a questão não é... Nós estamos preocupados com a situação econômica do país. Essa sim, foi para o Fundo de Participação, crescimento nominal negativo de novo no mês de maio. Isso acaba, né, destrói qualquer economia de um estado que depende ainda do Fundo de Participação, como são todos os estados nordestinos. Tá, secretário, então vamos lá. Os precatórios são dívidas do Estado, que foram para a Justiça e a Justiça agora está mandando executar, né? Vamos pagar essa dívida. São dívidas que às vezes tem 20 anos, né? 30 anos, né? Certo, aí tem que pagar essa dívida. Para pagar a dívida, o Estado está contraindo um empréstimo, que, segundo o senhor está dizendo, é autorizado, inclusive, pela mas veja como é inteligente essa operação, porque os precatórios são atualizados com correção monetária e juros mês a mês. Que você não paga, né? Então, tanto faz eu estar pagando juros e correção monetária para os credores desses precatórios, né, via Tribunal de Justiça, quanto pagar a posição financeira. Eu estou apenas alongando uma dívida que já existe. Só que em vez de estar pagando aos precatórios, né, aos credores desses precatórios, está se pagando aos bancos. Essa é uma operação, uma emenda bastante inteligente, mas o Ministério da Fazenda está demorando a regulamentar, né? Então nós já estamos questionando o Ministério como é, porque até essas operações, é importante que se diga, se colocou uma excepcionalidade nessa emenda constitucional, que não existe nem verificação de limites e condições. Por quê? Porque eu estou pegando dívida para pagar dívida, então eu estou apenas alongando. Então é uma operação puramente financeira, mas que tem reflexo na economia, porque eu vou folgar o Tesouro para ele poder honrar seus pagamentos essenciais. Mas quita a dívida até 2020, esse valor que vocês estão pegando de 950 milhões? Não, se a gente conseguir pegar esse valor, veja só, nós estamos apenas conversando por enquanto. Zeraria a fila de precatórios e o Estado deixaria de pagar 10, 13, 15 milhões mensais que está pagando atualmente. E alongaria isso por 10, 15 anos. Repito, todos os estados estão procurando fazer isso e a gente está conversando com todos os bancos. Então, ao invés de pagar, pega um dinheiro para pagar a dívida de 3 anos e alonga por 15 a prestação. E você for a mesma coisa que foi aprovado no alongamento da dívida do BNDES, que eu estarei na próxima semana no Rio de Janeiro, no BNDES, para justamente homologar algo que foi fechado, Joelson,
em junho do ano passado. Agora Demorou-se um ano para regulamentar. Agora vamos para outra questão que também é bastante delicada. Elivaldo Barbosa hoje esteve na Assembleia Legislativa e a preocupação lá, Elivaldo, atraso de pagamento de servidores. Exatamente. Acabou roubando a cena de uma discussão importante, que foi uma audiência pública que tratou da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O risco de atraso de salário em função exatamente dessa dificuldade de recursos como o FPE em queda, a arrecadação do Estado também sofre abalos em virtude da crise econômica. Bom, perfeito. Olha, o risco, como eu sempre disse, existe. Eu sempre disse isso em 2015, 2016, 2017. Se a gente não toma juízo, né, porque veja só, o Estado ele tem diversas obrigações. A principal, a que consome o maior volume de recursos, é a folha de pagamento dos servidores. Então, no momento de crise, uma crise que se arrasta por 3 anos, é óbvio que o risco existe. Agora, eu creio que é um risco reduzido, né, pela análise que a gente faz. Mas se a gente não for cauteloso, prudente, em saber dividir o bolo tributário corretamente e de forma parcimoniosa, de forma escalonada, por exemplo, reajuste de servidores, o que puder postergar para o próximo ano, escalonar, são medidas. Corte no custeio, decreto do governador. Apostando num cenário melhor no futuro. Claro, né? Porque você tem que, para corrigir o déficit, você vai demorar alguns anos, mas tem que fazer a seguinte dever de casa. A receita tem que crescer um pouco mais do que a despesa. Aí, ao longo de alguns anos, é o equilíbrio de novo. Ninguém consegue reequilibrar um Estado depois de uma crise, que o PIB em 2 anos caiu quase 10%, consequentemente a arrecadação também sofreu, em 1 ano. Mas a gente vai conseguindo, com receitas extraordinárias, com contingenciamento de despesas, conseguir honrar as despesas essenciais. Então, risco existe, temos que ter cautela, temos que ter um debate franco, mas estamos nos esforçando. E se todos contribuírem, se os agentes públicos todos contribuírem, se todo mundo sentar à mesa de forma transparente, a gente vai atravessar isso sim. Agora, secretário, vocês têm várias estratégias para tentar aumentar a receita. Melhoria na fiscalização, nos postos da Fazenda, conseguindo dívidas, pagamento de dívidas antigas com promoções especiais, não, condições especiais para esse pagamento. E uma outra delas era a loteria do Estado, que agora está em discussão o problema da Lotep, que vai funcionar, não vai funcionar, a justiça autoriza ou não. Como é que está essa discussão? Perfeito. Lamentavelmente, a questão do jogo lotérico, ele tem muito da credibilidade. No momento que você tem uma ação do Ministério Público, né, questionando a legalidade da loteria, porque tem uma lei de 67 que preservou os estados, então isso está em questionamento, não é? Claro que abala, por isso que nós não estamos colhendo os resultados ainda esperados. E também, o pano de fundo disso, o Ministério Público Federal foi provocado pelo Ministério da Fazenda, porque o Ministério da Fazenda quer ter um monopólio, através da Caixa Econômica, da exploração do jogo. E a gente acredita que isso fere o pacto federativo, que a União pode fazer, a gente não pode legislar sobre a matéria. Nós não fizemos nenhuma lei sobre isso. Mas nós não concordamos que seja monopólio da União. Então, os estados podem explorar, só que a gente está nessa disputa. E a gente já conversou diversas vezes com o Ministério da Fazenda e o que está claro para nós é isso. Então, nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, com a ADPF, né, para a gente, de uma vez por todas, ter a segurança jurídica necessária para a loteria deslanchar. Porque, a loteria continua. Está continuando, mas nós estamos sendo pressionados pelo Ministério da Fazenda para encerrar as atividades. Então, não posso dizer o que vai acontecer, porque isso depende da decisão do judiciário agora. Saiu da esfera administrativa, foi para a esfera judicial. O que eu acho o seguinte, que eu lamento muito, é porque a gente tem uma tentativa, Joelson, de aumentar a arrecadação sem aumentar a alíquota de imposto. Uma das alternativas é essa. E quando a gente tenta fazer, ou é a União, no caso do Ministério da Fazenda, tentando impedir, não é? E a gente fica sem saber o desfecho disso. Mas estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Todas as ações judiciais e administrativas estão sendo feitas, mas só vai deslanchar a loteria no momento que tiver segurança jurídica. Sem segurança jurídica, né, o jogo não vai ter a credibilidade necessária, mesmo sendo o Estado fazendo, para poder fazer essa arrecadação que seria importantíssima para o esporte, para a cultura e para a educação e até talvez para as forças de segurança, né? Então a gente espera ser vencedor nessa batalha jurídica. Eu queria agradecer ao secretário Rafael Fontelli, secretário da Fazenda, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, sempre à disposição.